Como receber R$ 1.000 por mês em dividendos? Nesse vídeo nós vamos montar juntos uma super carteira de dividendos, com ações defensivas bem perenes e com previsibilidade de lucros no longo prazo. Então fiz uma seleção bem pé no chão e também olhando para esse cenário um pouco incerto ao longo do ano de 2025. Então aqui a gente vai casar tanto um fluxo de renda passiva e crescente na perpetuidade, com maior segurança também para o patrimônio investido. Vamos fazer uma projeção de dividendos para o ano de 2025 e vou explicar para vocês por que eu escolhi especificamente essas 5 empresas. Eu tenho certeza que esse vídeo vai te ajudar bastante no seu processo de análise e construção de uma carteira com foco em renda passiva e crescente. A gente não quer só um bom dividendo em 2025. A gente quer uma expectativa de dividendos crescentes a longo prazo. Então é isso que a gente vai tentar entregar para você nesse vídeo. Se eu te ajudar nessa missão, me dá aquela moral, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho para receber a notificação de novos vídeos e deixe para mim seu comentário, isso é muito importante para nós e bora para o vídeo. Então, para realizar a montagem da nossa carteira, eu escolhi uma diversificação por setor e também por empresa. Então, escolhendo aqui 3 setores específicos e dando prioridade para os setores mais perenes, como é o caso do setor financeiro e do setor elétrico. Pessoal, e não tem jeito, quando a gente fala de carteira defensiva e setor voltado para dividendos, inevitavelmente a gente vai olhar para o setor bancário. E aqui eu escolhi 2 bancos que estão muito redondos em termos operacionais e financeiros, entregando altos níveis de rentabilidade, a começar pelas ações da Itaúsa. Nós temos aqui a holding que detém a marca mais valiosa da América Latina, que é o Banco Itaú, e quando a gente pega os últimos 12 meses, o Banco Itaú vem conseguindo sustentar um ROI muito elevado, na faixa dos 22%, com o crescimento ainda da sua carteira de crédito, apesar de ser um banco muito grande, ele ainda vem conseguindo entregar algum crescimento. Pessoal, e olhando para o valuation da Itaúsa, não podemos falar que é uma empresa cara, pelo contrário, hoje a empresa vem sendo negociada a um preço-lucro de 6,95, bem abaixo da sua média histórica de 8,5 vezes o seu lucro. E olhando principalmente para o P sobre VP, hoje nós temos a empresa negociada bem próximo de um valuation da crise institucional de 2015 e 2016, sendo que o cenário político e econômico hoje é muito menos preocupante. Então a empresa segue entregando crescimento de lucros, muita consistência nos resultados do Banco Itaú. A gente vê que a inadimplência está bem mais controlada, por exemplo, do que o Banco do Brasil, segue crescendo a carteira de crédito e a empresa vem sendo negociada a múltiplos bem abaixo da sua média histórica. Então aqui me parece ser uma aposta segura e também lucrativa quando a gente olha aqui para os dividendos. Vejam que nos últimos 12 meses a empresa entregou um dividend yield de 14%. Porém, projetando para os próximos 12 meses, a gente tem uma expectativa de aproximadamente 90 centavos por ação. E nos próximos 12 meses, eu espero receber R$ 2.400 em proventos das ações da Itaúsa. E para isso, eu preciso ter pelo menos 2.667 ações dessa empresa. Então, multiplicando aqui o número de ações pela cotação da Itaúsa no dia de hoje, eu preciso ter investido nas ações da Itaúsa R$ 24.106. Galera, essa planilha aqui eu vou deixar disponível lá no nosso grupo do WhatsApp, para quem é membro aqui do canal. Então vocês vão poder exportar essa planilha e manipular aqui os dados, né? Podendo aumentar ou diminuir o número de ações ou até mesmo aumentar o dividendo que você espera da empresa. Por exemplo, se você deseja receber R$ 10.000 em dividendos da Itaúsa nos próximos 12 meses, você vai inserir esse valor na coluna do financeiro e a própria planilha já vai informar para você a quantidade de ações que você tem que possuir e qual valor que você tem que desembolsar com base na cotação da Itaúsa no dia de hoje. Então essa planilha vai ficar disponível para membros. Considere também assinar o canal para ter acesso não só a essa planilha, mas diversos outros conteúdos exclusivos. Aqui na sequência nós temos mais uma empresa do setor financeiro, que são as ações do Banco do Brasil. O Banco do Brasil ainda continua sendo um dos bancos mais descontados, considerando os resultados que ele vem entregando. O banco consegue sustentar um ROI na faixa dos 20%, tem uma previsão de manter lucros estáveis ao longo do ano de 2025 e já informou que vai realizar um payout entre 40% e 45% do seu lucro líquido para os seus acionistas. Pessoal, então pegando as projeções do Banco do Brasil e trabalhando com o centro do guidance do Banco do Brasil, nós temos a previsão de um dividendo de R$ 2,79 ao longo do ano de 2025. Já que nós queremos receber aqui R$ 2.400 ao longo dos próximos 12 meses, nós deveríamos possuir 860 ações do Banco do Brasil, que na cotação atual seria um investimento de R$ 24.000. Então vejam que, considerando todo o setor financeiro, nós temos a expectativa de receber R$ 4.800 em proventos nos próximos 12 meses. Agora nós vamos partir para um dos setores que eu mais gosto, que é o setor de utility.
que acaba se tornando uma defesa natural para o investidor de longo prazo, porque consegue blindar o seu patrimônio das flutuações inflacionárias. Então, ainda que a inflação venha disparar no curto e médio prazo, esse setor consegue incorporar essa alta da inflação na receita e passar isso para você através de dividendos generosos. Então, agora nós vamos falar da ISA Energia, uma das empresas core de carteira para o investidor previdenciário. A ISA tem sim um excelente histórico de proventos, pagando bons dividendos há mais de 20 anos e uma empresa que faz também uma excelente alocação de capital. Ela consegue antecipar os seus projetos, gerar redução de CAPEX e tudo isso gera um alto nível de eficiência. A gente consegue ver esse alto nível de eficiência refletido principalmente na margem EBITDA da companhia, que é a margem das operações. Isso mostra quão eficientes as operações da companhia são. E aqui nós temos uma margem EBITDA próxima de 70% e uma margem líquida próxima de 50%. E isso significa que de toda a receita que entra no caixa da companhia, ela consegue converter 46% disso em lucro líquido efetivamente. Então, alto grau de eficiência, lembrando que isso é característico do setor de transmissão. Galera, fazendo uma projeção bem pé no chão, eu acredito que a ISA Energia poderá entregar um dividendo por ação de R$ 1,98 nos próximos 12 meses. E aqui nós queremos receber pelo menos R$ 2.400 em proventos da ISA Energia. Para isso, nós precisaremos possuir 1.212 ações. E considerando a cotação do dia de hoje de R$ 23,66, nós precisaríamos investir nessa empresa um total de R$ 28.678. Então vejam que a ISA Energia ela gera não só essa proteção natural contra as flutuações inflacionárias, mas também é uma empresa que faz uma excelente alocação de recursos, que já foi provada pelo tempo e que gera assim essa característica bem defensiva para a carteira do investidor de longo prazo. Aqui na sequência nós temos as ações da CEMIG. Galera, a CEMIG realmente pagou um caminhão de dividendos nos últimos 12 meses. Porém, o dividendo que eu projetei considera o resultado normalizado, excluindo os eventos não recorrentes. Então, nós tivemos uma entrada de R$ 2 bilhões no terceiro trimestre, fruto da venda da Aliança Energia para Vale. Isso não vai mais acontecer em 2025. Então, temos que considerar o resultado normalizado. Ainda assim, quando a gente olha para os indicadores fundamentalistas, a CEMIG me parece uma empresa bem descontada, trabalhando com um PL de 4,8 vezes, um P sobre VP de 1,14, um endividamento extremamente controlado, Então hoje a CEMIG trabalha praticamente sem dívida e também com margens muito elevadas e principalmente indicadores de rentabilidade bem acima da média, um ROI de 23% e um ROIC de quase 20%. Agora nós temos alguns pontos de atenção no radar a respeito da CEMIG. O primeiro deles é uma possível privatização. Nós sabemos que o governador de Minas Gerais entregou o projeto de lei para transformar a CEMIG em corporation lá na Assembleia Legislativa de Minas Gerais. E caso isso ocorra, poderemos ter sim um forte destravamento de valor para as ações da CEMIG. Porém, isso não é certeza, então nós não estamos trabalhando com essa hipótese aqui. O segundo ponto é que a CEMIG tem uma projeção de CAPEX na ordem de 39 bilhões até 2029, então deve passar por um fluxo forte de investimentos. Ainda assim, eu considero bastante factível um dividendo de pelo menos 91 centavos por ação, um dividendo normalizado aqui, sem considerar os não recorrentes. E como nós desejamos receber pelo menos R$ 2.400 em dividendos da CEMIG nos próximos 12 meses, então aqui nós precisaríamos possuir, pessoal, 2.637 ações. Considerando a cotação atual de 11,25, precisaríamos investir na empresa hoje R$ 29.670. Lembrando que você que vai ter acesso a essa planilha pode manipular as informações. Então, se você acredita que a CEMIG vai entregar pelo menos R$ 1,00, R$ 1,20 por ação, você pode ajustar isso aqui e isso vai reduzir também a quantidade de ações que você precisaria deter e o valor investido. Eu estou trabalhando aqui com a projeção bem pé no chão de 91 centavos por ação, então nesse caso precisaríamos investir na empresa R$ 29.600. Por fim, a última empresa da nossa carteira de dividendos é uma empresa de setor cíclico, uma small cap que seria a pimentinha da carteira, ou seja, uma empresa que tem um pouquinho mais de risco, mas que também tem o potencial de entregar um retorno maior a longo prazo, com um bom potencial de crescimento ainda e que também remunera muito bem com seus dividendos. A empresa tem uma característica de monopólio por deter uma das pouquíssimas minas de cromo em continente americano, então dificilmente veremos grandes concorrentes para a Ferbasa aqui no nosso continente. A empresa tem uma disciplina interessante no pagamento de proventos, pagando pelo menos 4 vezes ao ano. Porém, o valor desses dividendos vai oscilar bastante de acordo com os resultados da empresa. Vejam que, apesar de ser uma empresa cíclica, a empresa está há 16 anos sem reportar nenhum resultado contábil negativo. Pelo contrário, a empresa, apesar de ter essa ciclicidade nos balanços,
tem entregado uma tendência de crescimento nos últimos anos dos seus lucros. Mas, como eu falei para vocês, os dividendos vão oscilar um pouco mais aqui. Olhando o PL da Ferbasa, não nos parece uma pechincha, mas tem que considerar que os resultados vêm crescendo agora ao longo do ano de 2024 e se essa tendência de alta prosseguir ao longo do ano de 2025, a tendência é que esse PL se reduza de maneira bastante brusca de um trimestre para o outro. Olhando para o valor patrimonial, nós temos um desconto de quase 20% aqui para uma empresa caixa líquido, ou seja, não vai sofrer com a alta da Selic, pelo contrário, vai ser beneficiada já que o resultado financeiro tende a ser impactado positivamente aqui. As margens e os indicadores de rentabilidade estão pressionados nesse momento, porém, se você vai trazer uma empresa cíclica para sua carteira, você vai tentar comprar ela justamente no fundo do poço, na parte mais funda do ciclo. Não dá para ter certeza se a Ferbasa de fato chegou no fundo do poço, porém do último trimestre de 2023 para cá, a empresa já vem apresentando o crescimento dos seus resultados, o que indica que o pior já ficou para trás. E aqui eu acredito que a Ferbasa poderá entregar um dividendo por ação de pelo menos 60 centavos ao longo dos próximos 12 meses. E queremos receber R$ 2.400 em dividendos dessa empresa. Para isso, precisaríamos deter pelo menos 4.000 ações, que nos preços atuais demandariam um investimento de quase R$ 31.000. Galera, como a Ferbasa é uma empresa um pouco mais cíclica e também um pouco mais arriscada, o ideal é a gente remanejar esses valores aqui, né? Reduzindo um pouco a nossa participação na Ferbasa, então vamos exigir aqui R$ 1.800 em dividendos nos próximos 12 meses, porém vamos remanejar esses valores para o setor financeiro, então reduzindo a Ferbasa e aumentando em bancos. E por que especificamente no setor financeiro? Pessoal, porque hoje quando a gente olha para desconto frente ao valor intrínseco, o setor que ainda continua mais descontado é o setor financeiro, né? Então quer olhar para desconto, vai olhar para o setor bancário. Considerando então os aspectos de valuation, vamos exigir uma posição um pouco maior aqui do Banco do Brasil e da Itaúsa e uma posição um pouco menor de Ferbasa. E para montar uma carteira com essa configuração no dia de hoje, você precisaria desembolsar R$ 135.800. E aqui vem um ponto importante também, galera. É interessante que você estabeleça um preço teto conservador. Por quê? O que você quer não é investir R$ 27.000 no Banco do Brasil. O que você quer é acumular 968 ações. E quanto mais barato você pagar na cotação desse banco, melhor para você, ou seja, você consegue comprar mais ações, reduzindo o seu potencial de investimentos. Por isso que para o pessoal do clube de membros, eu concito que sigam o preço teto lá da planilha. Já é um preço teto conservador que trabalha com a margem de segurança adicional. Então, com a projeção de dividendos bem conservadora para o ano de 2025, a estrutura dessa carteira deverá entregar para nós um total de R$ 12.000 ao longo dos próximos 12 meses, praticamente R$ 1.000 por mês em dividendos para você reforçar ainda mais os seus aportes. Dois pontos muito interessantes aqui. O primeiro deles é que você não está trabalhando e já está recebendo um adicional de renda, né? Então as ações estão trabalhando para você. O segundo ponto e o mais interessante é que esses R$ 12.000 são a projeção para os próximos 12 meses. A tendência é que no ano de 2026 e 2027, esses dividendos cresçam a uma taxa muito interessante. Por quê? Porque o lucro dessas empresas escolhidas estão crescendo a longo prazo. Então, tanto o lucro do Banco do Brasil, que permanecerá mais ou menos estável em 2025, mas está acontecendo um crescimento interessante no lucro da Itaúsa, da Ferbasa, da ISA Energia e até mesmo da CEMIG. Então, a tendência é que no longo prazo, o fluxo de proventos permaneça crescente para você nessa carteira. E se você reinvestir esses dividendos, aí é que a renda vai crescer ainda mais rápido. Então essa é a nossa carteira bem defensiva para o cenário atual, com a posição aqui de 20% em Itaúsa, 20% em Banco do Brasil, 21% na ISA Energia, 21% na CEMIG e uma posição de 17% na Ferbasa. Pessoal, lembrando, é claro, que esse vídeo aqui não é uma recomendação de investimentos para você. Você deve estudar profundamente cada uma dessas empresas, se perguntar por que você gostaria de ser sócio da ISA Energia, da Taesa, do Banco do Brasil. Se você não souber responder essas perguntas, você não deve investir na ação, porque no primeiro sinal de volatilidade você corre o risco de vender no prejuízo. Então tem que entender a fundo a empresa. Lembrando que ainda hoje eu vou compartilhar o link dessa planilha lá no nosso grupo do WhatsApp, para os membros do canal fazerem suas próprias projeções, estimando o número de ações, os dividendos projetivos para 2025. Isso vai ajudar bastante vocês a baterem suas metas com o número de ações, focado sempre no crescimento dos dividendos. Se esse vídeo te ajudou, não esquece de deixar para mim a sua inscrição e também o seu comentário, isso é importante para o nosso crescimento aqui nessa plataforma. Muito obrigado para você que ficou comigo até aqui e até o próximo vídeo.